Fala galera, beleza? Hoje a gente trouxe aqui para vocês um vídeo que vai explodir a sua cabeça. Depois que você ver isso aqui, você nunca mais vai investir do mesmo jeito. Se você investe a ação da maneira comum, desculpa, você investe errado, tá? Não queria ter que te falar isso, mas é um fato. Por quê? O que seria a maneira comum? Seria você selecionar uma ação, dentre outras várias, que você gosta. Isso do inglês é um termo chamado stock picking, ou pegar uma ação, selecionar uma ação, né? E por que eu estou falando para você que está errado? Simplesmente porque é humanamente impossível você, salvo se você for um gênio, você analisar tantas empresas. Por exemplo, eu quero investir em 3 ações. Eu quero comprar uma empresa do setor do saneamento, outra empresa do setor elétrico e talvez uma do varejo. 3 setores diferentes. Pessoal, você tem que saber muita coisa. Uma pessoa sozinha fazer isso é muito difícil. Demanda muito tempo e conhecimento. Por exemplo, para o setor de saneamento no Brasil, você tem uma legislação específica. Você tem que saber tudo que acontece nessa legislação para saber como a empresa vai ou não andar. Setor do elétrico é a mesma coisa. Setor de varejo, eles são afetados por outras diversas coisas. Até preço do barril de petróleo você tem que saber. Então, pensa o tanto de variáveis que você tem que dominar para poder estar investindo nessas empresas. É importante lembrar também, né, Paulino, que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora não trabalham no mercado financeiro. Então não tem conhecimento. Se você quiser saber mais sobre isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, mas não tem principalmente paciência para ficar olhando para um monte de empresas para tentar selecionar as melhores para colocar na sua carteira, né? Então, se você não tem essa paciência e esse conhecimento, dificilmente você vai conseguir montar uma carteira diversificada com vários ativos. E se você não sabe ainda qual que é o problema de você ter uma carteira concentrada, dá uma olhadinha no nosso vídeo de diversificação que você vai saber exatamente por que você tem que ter várias na sua carteira. Galera, eu conheço consultoria especializada só no setor elétrico. Eu estou falando de 20, 30 pessoas trabalhando entre advogado, analista de compliance, analista de investimento, só para entender o setor. Então perceba, eu falei para você 3 exemplos, saneamento, elétrico e varejo. Imagina você comprar 50 empresas. É uma coisa que é inviável. E pelo vídeo de diversificação, vocês já viram que quanto mais a gente diversificar, menor vai ficar o seu risco. Então, mais ativos você tem que ter. Se mais ativos você vai ter que ter na sua carteira, mais empresas você vai ter que acompanhar. Daqui a pouco você está passando 24 horas do seu dia analisando a empresa e provavelmente vai dar errado. Diversificar não é importante só por causa daquilo que a gente falou naquele outro vídeo, galera. A gente, quando estava preparando esse conteúdo aqui para vocês, a gente viu um estudo que ele analisou 64 mil empresas ao longo dos anos de 1990 até 2020, agora, recentemente. No mundo inteiro, tá? Esse estudo aqui foi global. E dentro dessas 64 mil empresas, só 5, foram responsáveis pela criação de 10% da riqueza do mundo inteiro. Sabe o que isso quer dizer? Que a criação de riqueza é extremamente concentrada em pouquíssimas empresas. Sabe quantas empresas precisou para criar 100% da riqueza líquida do mundo em 30 anos? Quantas, cara? Mais ou menos 1.500. Isso é bizarro. Dentro de 64 mil, você tentar acertar 1.500, cara, você tem que ser um gênio. Não tem como para uma pessoa normal fazer isso. É lógico, se você conseguir acertar, você vai ganhar muita grana. Porque essas poucas empresas tiveram um resultado enorme. São empresas tipo Apple, Amazon, Tencent, que é uma empresa chinesa. Mais recentemente a Tesla está com um resultado muito bom. E elas, por ter esse resultado tão fenomenal, carregam mais de 90% das empresas que juntas dão um resultado negativo, não, nulo. Tá? Então, a maioria das empresas ou vão falir, vão sair ali da amostra no meio do tempo, ou vão ter um resultado meia boca que você não quer, e pouquíssimas vão ter um resultado maravilhoso. Só que, de novo, para uma pessoa comum, você analisar e você saber selecionar quais vão ser essas empresas, é quase impossível, galera. Então, por isso que é muito recomendável você comprar todas, porque se você compra todas, a Amazon, a Apple que está ali na sua carteira, ela vai levar a sua carteira muito para cima. E o seu resultado médio vai ser legal. Agora, se você tentar acertar as que vão ganhar ou as que não vão, provavelmente você vai ficar com um resultado meia boca, talvez até negativo. Então assim, a gente tem que olhar o investimento, às vezes, de maneira mais fria, matemática racional. Pelos números que o Carneiro acabou de falar para vocês, a probabilidade de você estar nesse bonde aí, que está investindo nas empresas que não foram capazes de gerar valor, é muito mais alta, porque a maioria não gerou valor, está completamente concentrada na mão de poucas empresas. E faz sentido. Quando você olha o tamanho dessas empresas, por exemplo, de Apple, essas petrolíferas, a Amazon, o tanto que elas representam de capacidade de produção, realmente você pode entender que elas, de fato, levam a maior parte do PIB, né?
Então eu estou falando, você não deve fazer stock picking, então, pela matemática não faz sentido, é melhor não. Como te falei, se a probabilidade de você estar numa dessas empresas aí que não vai ser capaz de gerar valor é maior, salvo se você for algum tipo de gênio, né, dos investimentos, que eu não conheço ninguém próximo a mim que é capaz de fazer isso. Desculpa, Carnel, porque eu também não faço. Então, assim, tem um Warren Buffett, né, que já se mostrou ao longo do tempo ser capaz de superar o mercado, tá? Mas ele é um caso específico, né? Tem outros exemplos, mas na maior parte do tempo não vai ser, galera. Desculpa. Mas eu quero muito fazer o Stock Pick. Tudo bem, tem maneiras. Se você tem interesse, se inscreve, a gente te ajuda. Tem métodos muito conhecidos para você selecionar uma boa ação, né? Às vezes você pode olhar, a gente vai entrar nisso depois, analisar por múltiplos, né? Ou analisar o fluxo de caixa de uma empresa. Você pode tentar fazer, mas assim, como eu disse, é muito complicado. Tem consultorias específicas só para fazer isso. Tem 20, 30 pessoas trabalhando nisso. Uma pessoa que trabalha só em petróleo, outra pessoa que trabalha só em macro, outra pessoa que trabalha só com direito trabalhista, para tentar entender como é que uma empresa toca. Então você fazer isso sozinho me torna, não estou falando que você é burro, você não é, porque senão eu estaria me chamando de burro também, entendeu? Mas é só humanamente possível, você vai ter que analisar 24 horas por dia as empresas e provavelmente você vai errar. Então entenda bem, não é que a gente está falando para você nunca fazer stock picking, tá? Você pode fazer, só que primeiro, você vai precisar de conhecimento para isso, e segundo, é melhor você não investir muito do seu patrimônio em stock picking. Deixa a maior parte do seu dinheiro no investimento mais seguro, que vai dar mais resultado, no investimento aqui que a gente está falando, chamado de passivo, e aí com uma parte do seu dinheiro você pode fazer stock picking, para explorar algumas oportunidades que volta e meia aparecem no mercado. Galera, para quem já está ligado no assunto, deve ter percebido que o Carneiro falou passivo. Quer dizer então que eu não devo investir nos fundos ativos? Só relembrando, fundo ativo é aquele fundo que tem a filosofia de bater o benchmark. Por isso a palavra ativo. Ele é ativo em bater o benchmark que ele está contra, né? No caso, a gente está falando de ações. Eu vou dar um exemplo do SPIVA, que é uma pesquisa feita contra o índice S&P, né? De fundos ativos. Então, eles fizeram essa pesquisa e viram que 80% dos fundos no período de 10 anos não bateram o S&P. Então, são fundos ativos e tem o único objetivo deles é gerar valor acima do índice S&P, ou seja, bater o S&P, e eles não batem. Então, assim, no fundo ativo, matematicamente falando, você estaria com a maior probabilidade de investir no errado. Claro, tem como selecionar bons fundos ativos, porque tem os outros 20% que tem fundos ativos com bom histórico de retorno que batem em cima do benchmark. E claro, analisar um fundo ativo é mais fácil que analisar uma ação, porque você precisa analisar menos coisas, entendeu? São coisas mais simples, vamos assim dizer, do que entender tudo que uma ação, uma empresa tem que fazer. Lembrando que esse dado que a gente falou para vocês de que 80% dos fundos ativos não batem o S&P é no horizonte de 10 anos. Se você aumentar isso aí, colocar 20 anos, 30 anos, menos ainda vão bater o índice, tá? Então é muito difícil você no longo prazo, que eu imagino que seja o que a maioria da galera aqui está procurando, né, investir no longo prazo, você conseguir selecionar um fundo ativo que vai bater o índice, tá? Então, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, afinal de contas, né? De novo, a gente vai indicar os ETFs. Por quê? Lembra que a gente falou? Eles têm diversificação, então você vai reduzir o seu risco, você vai garantir que aquelas pouquinhas empresas vencedoras que dão um resultado extraordinário vão estar dentro da sua carteira. É claro, vão ter outras empresas que dão um resultado medíocre também, só que aquelas pouquinhas vão levar o seu resultado lá para cima. Ele tem taxas muito mais baixas do que um fundo ativo normal, e ele não tem taxa de performance também, que é o que um gestor recebe quando ele consegue bater o benchmark. Como o ETF simplesmente tem que copiar o índice, não tem ninguém ali para ganhar uma taxa de performance, então ele se torna mais barato ainda. Então eles continuam sendo a melhor ferramenta para você montar sua carteira. Exatamente, o ETF ele é mais simples, é mais fácil, é mais rápido, é mais barato. E para você que está fazendo investindo, né, tá fazendo investimento, é mais fácil você lidar com poucos ETFs, o ETF vai lá e diversifica para você. E mais uma vez, olha o vídeo de diversificação aqui para você lembrar o quanto é importante diversificar e por que a gente está falando tanto para você mexer com o ETF, né? Já vários outros vídeos a gente vem falando dos ETFs para você, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. Deixa o like. Valeu, deixa o like aqui embaixo, hein?